Olá, pessoal do Saúde e Evidência, tudo bem? Bom, voltamos aqui no evento de urgência e emergência em Goiânia com mais um convidado ilustre. Eu vou mostrar aqui para vocês, está eu e o Lucas aqui na mesa para poder apresentar ele, o trabalho dele, a história dele aqui para vocês. Antes da gente começar, eu já faço até o convite para ele, para o nosso podcast lá no nosso estúdio, para a gente ter mais tempo de conversar, porque é um tema muito extenso, é muito complexo. Então o convite já está feito. No final da entrevista, se você gostar, você vai falar sim ou não pra gente. Por favor, se apresente pro pessoal do Saúde e Evidência, doutor. Bom, eu sou o Diego Vieira de Matos, sou enfermeiro obstetra, sou especialista em toda a área de saúde da mulher, fiz mestrado e doutorado trabalhando com parto domiciliar fora do contexto hospitalar. Sou presidente da Associação de Enfermeiros Obstetras de Goiás. Hoje eu trabalho numa maternidade pública, na assistência ao parto. Sou professor na Universidade Federal de Jataí e também tenho uma equipe de parto domiciliar planejada há mais de 10 anos. Extenso, né, pessoal? Para chegar aí, foi muito tempo, né, doutor? Porque as pessoas, nosso público geralmente gosta, pede pra gente perguntar para nossos convidados, não o caminho das pedras, mas o que você fez, como que você fez, se esforçou para chegar onde você chegou. Eles gostam de saber para poder trilhar esse caminho e pelo menos tentar alcançar, chegar mais perto da sua realidade. Na realidade, gente, muito estudo e dedicação. Muitas vezes eu me privei de curtir, de fazer algumas coisas para poder investir em mim enquanto profissional. E isso não é fácil. Investir em você enquanto profissional implica em investir tempo, dinheiro. Eu ouço as pessoas falarem assim, porque eu não tenho dinheiro. Eu já fiz muita coisa sem ter dinheiro. Então é realmente investir em mim, investir naquilo que eu queria desenvolver. Foco, né? Foco. Muito foco. Com certeza. Acreditar que eu poderia realmente desbravar esse campo. E aí, Lucas, você que também é dessa área, você gosta dessa área de obstetria, já viu como é que é? É uma área desafiadora, né? Não é qualquer profissional, né? A gente precisa muito mais. Eu tenho assim, falo por experiência, por exemplo, uma UTI neonatal já é complicado. Imagina, né, a obstetrícia. Tem que realmente gostar. Admiro muito, né, quem atua na área. É complicado, né? Eu tenho certeza que o doutor estudou muito para isso, né? Não só a enfermagem, né? O pessoal procura muito essa área da enfermagem. Porque, por exemplo, eu sempre falo que eu sou biomédico e o pessoal da biomedicina atualmente procura muito a estética. Não é uma crítica, deixando bem claro. Hoje, praticamente o carro forte da biomedicina está sendo estética. Na enfermagem, a gente sabe que o pessoal procura muito urgência e emergência e tal. Na obstetrícia, o pessoal procura muito ou é ainda uma área mais... Não, aí a gente tem um problema, porque a demanda mercadológica hoje é alta. Então, tipo assim, o mercado precisa de enfermeiros obstetras e a gente não tem para ofertar. Hoje, por exemplo, você abre uma contratação de enfermeiro obstetra, você não consegue o profissional. Sem contar que o enfermeiro obstetra também atende como autônomo, igual o esteta. A gente também atende autônomo. Então faltam profissionais do mercado. O que eu percebo hoje é que, às vezes, o aluno de graduação, ele forma focado em áreas que não tem emprego. Por exemplo, urgência, emergência, UTI, as turmas lotam. Está lotado já. E a gente não tem mais vaga de emprego para essas áreas. Então, as pessoas formam muitas vezes pensando em áreas, se especializam em áreas que não tem tanta oferta de emprego. E na enfermagem obstétrica, a gente tem muita oferta e não tem profissional. O pessoal fica com medo, será? Por causa da complexidade? Existe preconceito de trabalhar na área. Por parte dos homens, em primeiro lugar, e depois tem as mulheres também que têm preconceito. Tem medo, né? Na verdade, o acadêmico ele se forma generalista, né? Então, muitas das vezes ele tem naquela cabeça, não, eu sou ali da assistência só sou da UPA, só sou do PSF, acaba esquecendo que tem outras áreas para a gente desbravar, né? E, doutor, eu queria saber assim, o que faz, né, logicamente, para os nossos colegas, às vezes, leigos, o que faz um enfermeiro obstétrica ali no PSF, no Programa de Saúde da Família? Ele é muito importante, né, creio isso, mas qual seria a atuação dele ali mesmo? Naquele acompanhamento. É legal sua pergunta, porque na realidade, na atenção primária, lá, na estratégia, não existe necessidade que esse enfermeiro do pré-natal seja obstetra. Para assistência ao pré-natal, na atenção primária, ele pode ser generalista. Tanto que a gente, na graduação, a gente foca em qualificar muito esse enfermeiro generalista com bom pré-natal.
O que vai acontecer que me diferencia, por exemplo, fazer pré-natal? Tanto eu quanto a generalista vão poder fazer, não tem que ser especialista não. Mas para assistência ao parto, para estruturar principalmente. Por exemplo, só quem pode estruturar somos nós obstetras, mas o enfermeiro generalista pode fazer parto. O que vai mudar também é trabalhar de forma autônoma. O especialista pode atender autônomo, o generalista não. Não pode. O generalista só vai poder desenvolver pré-natal na atenção primária. Eu posso atender particular, eu consigo emitir exame, solicitar exame, fora do contexto da primária. Já o graduado não. Entendi. Perfeito. Muito bom. Você tinha anteriormente tocado num assunto que eu acho muito interessante, que você relacionou a questão do preconceito das duas partes, tanto em questão em relação ao homem, que eles devem associar isso até com sexualidade, que não tem nada a ver, que é ridículo, no meu ponto de vista, e também em relação à questão de abuso que pode acontecer, que as mulheres têm medo. Tem muita ocorrência disso, doutor? É interessante quando você fala da questão do homem, que é o seguinte, agora que tem aumentado o número de homens, porque eles começaram a perceber que precisa e que o mercado está precisando. Mas antes não, porque mexer com mulher pro homem já fica meio com o pé atrás. E quando se trata de mulheres, o que eu percebo às vezes é um preconceito porque ela se vê na outra mulher. Então muitas vezes eu vou acompanhar uma mulher que vai parir e eu me vejo, e eu não pari, eu não tive parto normal, eu fiz uma cesárea. Então eu me vejo naquela outra pessoa. E quando a gente fala do contexto de violência que você trouxe, eu amo falar sobre violência, é porque a gente vai ter aí a violência obstétrica, que é uma violência de gênero. Eu cito o exemplo, é que se fosse o homem parindo, ele não seria violentado. Exatamente. Mas é a mulher vai ser violentada. E a violência obstétrica, doutor, ele começa até na questão psicológica, né? Emocional, muitas das vezes. É traumático. Sim. O paciente está num estado extremamente vulnerável e passar por isso pensa, era para ser o melhor momento da vida da pessoa, em teoria, e pode acabar sendo um trauma E pro resto você da vida, imagina, né? igual você citou a questão do abuso, você imagina vivenciar uma situação de violência numa mulher que já viveu uma situação de abuso. Eu já fui atender mulher que às vezes quando eu ia conversar com ela não me olhava no rosto. Quando você ia às vezes ouvir o batimento do bebê, ela se esquivava. A gente sentia que ali tinha alguma história. Aquela mulher, eu examinava ela sem olhar a genitália dela. Eu evitava de olhar. Pra respeitar o Eu sabia trauma que dela, né? aquilo era um problema para ela. Porque quando isso tudo volta à tona, porque mexer nessa área genitália, visualizar essa genitália, é quando tudo isso volta à tona. Você orienta essas pacientes a ter acompanhamento psicológico quando elas não têm, porque é necessário, né? Porque aqui no Saúde em Evidência a gente prega muito a multidisciplinaridade. Eu penso que a saúde precisa da multidisciplinaridade. Todo mundo tem. Não existe a hierarquia. Todo mundo é extremamente importante para o paciente, que a gente está lidando com vida. E você orienta essas Na minha pacientes? equipe particular, eu faço encaminhamento mesmo. Faço encaminhamento. Eu tenho uma equipe de 3 colegas que trabalham com psicologia perinatal. Aí eu faço encaminhamento mesmo. Eu ligo, passo o caso e peço que essa paciente faça acompanhamento inteiro. Tem acompanhamentos que, às vezes, na minha equipe particular, que às vezes a psicóloga vai lá na casa dela do trabalho de parto. Nossa, que legal. Porque sabe que é uma paciente que demanda. Aí ela vai dar um suporte, ajuda ela a entrar em algumas questões aí, dar suporte. No serviço público, a gente não consegue esse volume de gente para atender. Só de dia eu tenho psicóloga no meu plantão de dia. Aí eu meio que eu entro e tento dar uma ajuda. Maravilha, né? Doutor, Nessa trajetória eu acabei estudando um pouco de neurociência para poder ajudar. Mas eu acabo tendo que ajudar mesmo. Sim. Doutor, o pré-natal, ele é uma das etapas, eu acho que mais importantes, né, durante uma gestação e algumas vezes negligenciadas ali pela própria gestante. Por que o pré-natal, ele é tão importante e o que ele traria ali, as consequências de uma falha? Às vezes eu tenho a paciente tem uma consulta em tal dia, ela vai um mês depois. O que pode acarretar, né, de problemas aí, tanto para a gestante como ali pro gerado, né, que está sendo gerado? Muito bom sua pergunta. 2 coisas importantes. Pré-natal é o momento de identificar risco, que pode virar realmente um problema lá na frente, e é momento de preparar para o parto por meio de educação e saúde.
legal falar que 98% das mortes maternas são evitáveis. Como são evitáveis? Pré-natal, de qualidade. Só que a gente vai enfrentar um problema aí de gestão. Eu observei com o passar dos anos que a estratégia de saúde da família ela foi se desmantelando com o passar dos anos. Então, por exemplo, antes, quando uma gestante não aparecia no pré-natal, a agente comunitária de saúde fazia a busca ativa dela. Legal. A enfermeira ligava, o técnico de enfermagem ligava. Isso não existe mais. Ela chega às vezes para mim na maternidade com 2 consultas de pré-natal e trabalho de parto. Aí eu pergunto assim, por que você não fez todas as consultas? Ela diz para mim, minha unidade estava sem médico. E não tinha enfermeiro? Tava sem os 2, mas ninguém se preocupou com essa mulher. Falta de São instrução essas também, que né? vão a óbito. Esse é o problema. E ninguém identificou risco nela. Então, acontece negligência de gestão e negligência do trabalhador. Porque tem coisas que o colega dá para fazer. Outro exemplo, a consulta de pré-natal ela é compartilhada. É assim, um mês com o enfermeiro, um mês com o médico. Um mês com o enfermeiro, um mês com o médico. Mas o enfermeiro pode atender 100%. E o médico também 100%. Aí eu ouço às vezes, eu não fui no pré-natal porque o médico estava de férias. Aí eu falei, a enfermeira não marcou? Não. Aí o que acontece? Ela ia no pré-natal um mês sim, o outro não. Porque no mês do médico a enfermeira não fazia. Fazia. Tipo assim, essas mulheres vão para uma zona de risco. É sério, isso é muito sério. Às vezes, doutor, eu penso que falta até uma falta de informação, né? De falar, não, o profissional enfermeiro obstétrico, ele é um profissional capacitado para realizar o pré-natal. Porque muitas das vezes, até por causa da pessoa ser leiga, ela vai ali na consulta, não tem médico. Ela fala, então não. Né, Ela acha que é só o médico que é capaz, né? acabou o meu mundo, né? E hoje nós temos, né, várias patologias aí que levam ao óbito que poderiam ser evitadas, né? Que se fosse certeza. feito um pré-natal de qualidade, né? Com certeza. E o senhor falou, muito importante, eu sou um defensor do SUS, assim, de paixão, de carteirinha, apaixonado no SUS. Todos nós. E o PSF é um programa que, se fosse levado a sério, ele evitaria tantas coisas, né? É o PSF que vai evitar um eclâmpsia ali, por exemplo, né? Vai evitar uma eristoblatose ali, alguma patologia desse tipo. Não sei o porquê, né? Mas eu queria que o senhor, na visão de enfermeiro, obstetra, por que o senhor acha que o PSF ele foi desmantelado, ele não é tão levado a sério? E ele acaba também, eu costumo falar que quando nós não temos uma atenção primária de qualidade, nós temos na taxa de mortalidade elevada. Nós temos a UPA lotada, né, doutor? A gente vai ter um problema na secundária, né? A primária não tá legal, vai ter problema na secundária. Eu observei, assim, não estou falando de estudos, estou falando do que eu observei de experiência, porque eu também dou aula numa cidade do interior, na universidade, e eu observei que o grande problema está em grandes capitais, fazer a gestão de grandes capitais. Porque eu vejo que em municípios menores isso funciona muito bem amarrado. A estrutura é muito bem amarrada. Então, a gente vai ver aí, quando eu falo de que a estratégia se desmantelou muito, é porque a gente vai encontrar falta de profissional, aí uma sobrecarga, às vezes, no enfermeiro ou no médico. E isso vai desmotivando o profissional, vai desmotivando, e as coisas vão acabando. Excesso de atribuições. Foi se perdendo. Mas eu vejo que nas capitais isso se perdeu mais e nos municípios menores tem acontecido de uma forma Acontece legal, né? É tanto que a gente. Questão de gestão mesmo, tanto né? que a gente às Fazer vezes. uma gestão numa cidade menor é mais fácil. Mais fácil. Tanto que a gente vai, às vezes, no interior, a gente tem coisas que na capital a gente não encontra, né? Um exemplo mesmo, a gente vai em Goiânia, às vezes a gente não tem um exame de raio-x. Você vai no interior, você tem raio-x, eletrocardiograma, exame laboratorial, né? Isso que você falou de questão até territorial é interessante. Isso mostra, inclusive, assim, que as pessoas reclamam muito e criticam muito o SUS, mas pensa, países considerados com muito mais dinheiro, mas com menor que muito estado brasileiro, e o SUS consegue cobrir tanta coisa num território tão grande, né? Então o SUS ele tem que ser defendido mesmo. Eu sou fã de Eu carteirinha. também. Eu vou tatuar. né? Eu vou tatuar o SUS. Nós precisamos do SUS desde que nascemos, com a imunização, o Programa Nacional de Imunizações, né? Exatamente. Nascemos nisso, né? Né? Então, se alguém falar mal do SUS, menino, A campanha mais eficiente do mundo de vacina, né? Infelizmente nos últimos anos não foi assim muito, mas ainda o Brasil encabeça a melhor campanha de vacinação e prevenção do As mundo. pessoas né? perguntam assim: onde você me indica para ir?
Eu só falo das maternidades públicas. Eu falo que não tem igual. Não é melhor, não privada existe nada nenhuma. melhor. Não, Pelo menos vou falar de Goiânia, não tem privada nenhuma boa quanto o SUS. Não tem. Foi o que uma vez eu falei. Às vezes a pessoa veio criticar aqui, eu falo, gente, em que país você tem uma viatura que leva um médico ou um enfermeiro para onde você estiver, que é o SAMU, né? No caso. Então não tem como. E eu já queria aproveitar esse nexo, doutor. A questão da Covid atrasou os pré-natais, as pessoas não foram. A né? pandemia foi um. Como que trouxe consequências? O que aconteceu? Antes da pandemia, nossa taxa de cobertura de pré-natal girava em torno de 7 consultas. Cada mulher fazia em média 7 consultas. Na pandemia, elas passaram a fazer 2 consultas em média. A taxa de cobertura caiu muito. Agora, por que a taxa de cobertura caiu? Aí aqui a gente precisa analisar muito a gestão dessa questão. Quando suspenderam atendimentos no plano de contingência, não foi classificado o pré-natal como serviço importante. O pré-natal foi junto como se fosse um grande ambulatório. O pré-natal não se suspende. Eu consigo entender de suspender um ambulatório de cardiologia. Eu consigo. Mas o pré-natal, a gente quase equipara ele com pacientes de UPA de classificação verde, azul. Essa paciente não dá para ficar sem atendimento. Então, assim, não se para pré-natal. Não se para. A gente tem resposta aí. Inclusive, nós tivemos uma das maiores mortes maternas do mundo. Sério? Na pandemia. Eu não sabia desse dado. 70% da morte materna do mundo na pandemia foi do Brasil. Eu não sabia desse dado. Nossa, eu tô chocado. De verdade. Muito complicado. Até porque se você parar o pré-natal, é igual eu falo. Se a gente não atuar na prevenção, a gente vai atuar ou na recuperação, que vai investir muito mais, né? Agora eu tô falando em questão financeira, e até questão de gestão. Tá, se eu não previno essa pessoa, por exemplo, de ter uma hipertensão, eu vou ter que tratar ela Vai gerar com custo lá na frente. antihipertensivos. Ah, não, eu não consegui tratar ela com antihipertensivos. Vou ter que ter ela na UTI ali para tratar algo mais sério, né? O custo é muito maior, né? A gente tá falando de leito de alta complexidade. O custo é muito maior. Aí você tá colocando 2 vidas em risco, que vão ser 2 vidas. Se ambas não morreram ou uma delas não morrer, você vai ter que cuidar depois também. A má gestão nessa área é sempre maior custo. Sim. Não tem como. E o custo de leito, gente, de UTI neonatal é maior do que o de um adulto. De conhecidos e amigos da área privada e hospitais privados, eles evitam muito, quando vão investir, empreender em hospitais, eles evitam muito o UTI neonatal porque não dá lucro. Não dá lucro, de Custa fato. muito alto. Muito alto. Doutor, hoje como que tá a questão da taxa de natalidade ou até mesmo os natimortos? Como tá? Porque muitas das vezes já tinha aquela gestante que a criança já tinha falecido dentro ainda do ambiente uterino e ela não sabia. Hoje, com o pré-natal, você consegue identificar ali se essa criança teve uma alteração tão importante que às vezes levou ela a óbito. A taxa de mortalidade diminuiu infantil ou aumentou? Não, na realidade o Brasil hoje tem um bom indicador de mortalidade infantil. Inclusive até do neonato, que a gente chama de neonato precoce, que é esse que acabou de nascer mesmo, ou até mesmo a morte fetal, né, essa morte intraútero, a gente tem bons resultados. A gente tem bons indicadores com relação a isso. Até porque vão existir as mortes em que a gente não acha a causa. São essas mortes fatais de morreu, chegou no pré-natal, já estava morto. A gente não acha a causa. Então, não acha a causa, não tem como você prevenir. Ela chega às vezes no pré-natal, o bebê tá morto. O que a gente faz às vezes hoje é conduzir para uma necrópsia, para a gente ter uma necrópsia de tecido placentário, para a gente poder prevenir. Porque às vezes vão ter coisas que vai dar um problema na próxima gestação. Isso a gente cuida bastante. Doutor, assim, eu queria que você falasse para o público do Saúde e Evidência onde te encontrar, suas redes sociais, agradecer o que você quiser, dar um recado que você quiser, tá aberto para o senhor. Bom, quero agradecer vocês por podermos discutir tema tão importante. Principalmente saúde e evidência. Exatamente. Nada melhor do que nada melhor. Eu tenho, na realidade são 2 Instagrams. O meu Instagram é um Instagram onde eu produzo conteúdo de saúde, é Diego V de Viagem Matos com 2 T's, e tem o Instagram também da minha equipe. Os 2 a gente produz muito conteúdo. O da minha equipe é Renascer _parto humanizado.
E me coloco à disposição para o que vocês precisarem, próximas discussões. Por favor, eu fiz o convite no início, e aí, vai querer ir? Claro, claro, quero. Tá aberto, a gente quer mesmo que você vai, a gente ampliar mais o assunto, com mais Ótimo. tranquilidade, Será um porque prazer. é um assunto muito bom. Ó, o Max tá falando ali, ó, Ótimo. pessoal, que ele quer participar, que o Max gosta Excelente. também. É o E nós cara. vamos discutir de política, eu amo discutir política. Ah, Vamos então, discutir gestão política, ali também gosta, ó. Então vamos conversar muito. Excelente. Fiquem abertos. Doutor, foi uma honra conversar com você. Obrigado Queria ter vocês. mais tempo, vamos ter mais tempo, foi uma honra. Lucas, que também é colega de profissão, né? Muito obrigado, doutor. Obrigado a Eu vocês. acho que foi um podcast aproveitoso, né? Nós tiramos aí muitas dúvidas que até mesmo nós, né, acadêmicos, Né? profissionais da saúde temos. Nós da área da Porque saúde como o Rafa disse, é uma área ainda não pouco explorada, né? Falta profissionais. Mas é muito bom mesmo. Agradeço desde já pela atenção. Obrigado. Foi proveitoso. Espero o senhor lá no estúdio, viu? Ai, gente. Muito obrigado, pessoal. Fica de olho aí nas nossas redes sociais, que vai vir mais convidados ainda. O dia ainda tá só começando, tá? @Saúde e Evidência, no YouTube, no corte do YouTube é Saúde e Evidência, TikTok Saúde e Evidência, E a tá? página @enfermagem_Goiás, viu? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.